colocar aqui, ó. E beleza, então fechou, vamos fechar aqui. Eu vou fechar também aqui. E agora a gente vai criar dentro aqui da pasta Sounds, na pasta Footsteps, eu vou salvar. E agora a gente vai criar a Blueprint para executar tudo isso que a gente criou. Então eu vou chamar aqui com o botão direito, vou vir em Blueprint Class. E aqui em todos os objetos eu vou procurar por Anime Notify. Que é esse primeiro aqui, ó, Anime Notify. Eu vou vir em Select. E eu vou dar o nome aqui de Anime Notify underline Footsteps. Eu vou abrir aqui. E essa é a janela do Anime Notify. Então a gente vai vir aqui em funções, vir aqui em Override e vamos selecionar essa última opção, Received Notify. Ele vai gerar uma função aqui, um padrão, que vem aqui por padrão. A gente chamou essa função aqui e a gente vai começar fazendo o seguinte, a gente vai começar validando. Então eu vou digitar aqui, ó, valid, eu vou chamar esse último. Estou validando esse macro aqui de valid, nada mais é do que um isValid com um branch. Ele verifica se é válido o objeto que eu estou chamando ou não. Se for verdadeiro ou falso, ele dá aqui a saída para a gente. Então a gente vai chamar esse isValid aqui. E vocês podem também validar, caso vocês queiram, o animation, para ele não dar nenhum erro também. Agora vamos criar uma nova variável aqui. Essa variável vai ser do tipo, vai ser sound, né, o sound, que é o som, e vai ser do tipo sound base. Esse sound base eu vou chamar o objeto dele. E o sound base nada mais é do que um tipo de som, uma variável para algum som que você queira, que ele pode ser ou um som normal, que é um sound wave normal, ou um sound cue, que é aquela estrutura de sons e efeitos que a gente criou agora para o nosso sistema de passos. Então ele aceita qualquer tipo de som, tá? Um som normal ou um sound cue. Beleza? Então eu vou chamar aqui o nosso Footsteps. E beleza, então agora a gente vai validar essa variável também, para ele não dar nenhum erro depois, caso ele não encontre esse som, possivelmente, né? Caso ele faça isso, ele vai validar aqui pra gente. E ele validando aqui, eu vou puxar mais para cá. E agora a gente vai spawnar o som. Então eu vou chamar aqui do som, vou chamar um spawn sound attached, que é esse último aqui. E esse som attached, ele vai spawnar o som anexado a alguma coisa, que no caso a gente vai anexar a malha do personagem. Então o objeto que ele vai anexar vai ser o get mesh comp. A gente vai chamar aqui, ó, o get mesh comp, que é esse cara aqui, porque esse cara aqui é desse cara aqui, certo? Esse mesh comp. O mesh comp nada mais é do que uma função embutida aqui nessa função do Anime Notify, que ele referencia uma malha esquelética, né? Um esqueleto, né? Uma malha que contém ossos, que no caso é a nossa malha do personagem. Então, se você clicar aqui no Mesh Comp, você vai ver aqui em cima, ó, Skeletal Mesh Component. Um componente para referenciar algum esqueleto, alguma malha esquelética de um personagem. Que no caso, os Anime Notify, né? Eles são só colocados em animações. E para ter animações, ele precisa de um osso, né? Que vai gerar ali um osso que é, no caso ali, para os nossos personagens, sejam eles humanoides ou não. Beleza? E aqui a gente vai criar a gente vai promover uma variável. Essa variável vai ser o ponto que a gente quer que ele anexe esse som. Que por padrão a gente vai deixar aqui, ó, vou compilar e a gente vai colocar aqui o som de root. Por que o root? Porque o root, ele é o osso base ali, onde fica os pés, né? Ele é o primeiro osso ali na estrutura do esqueleto dos personagens. E o osso root, ele fica no pé. Então, é onde o som, né, tecnicamente, ele deveria estar, né? Então, deixa aqui no root, mas você vai poder alterar depois esse esqueleto, assim como todas as configurações que a gente vai colocar aqui. E aqui também, a gente pode colocar aqui, ó, o tipo de posição que ele vai ter. Eu posso manter ele aqui numa posição do mundo, Keep World Position, né? E aqui vamos ter o volume e o pitch, né? O volume e o grave, né? Ou o agudo.
eu vou criar uma variável para esse pitch, porque aí a gente vai poder modificar depois diretamente na animação, caso a gente queira. E aqui no volume a gente vai mexer depois. Então eu vou arrastar isso aqui para cá, e a gente vai fazer o que agora? A gente vai validar isso aqui, valid, is valid, porque se não for spawnado, eu vou chamar esse carinha aqui, ó, esse retorno, eu vou colar aqui, vou dar um Ctrl C e Ctrl V. Então se não for válido, ele não vai executar o retorno dele. E se for válido, ele vai executar aqui, ele vai ativar o retorno. Então, validou aqui. Então agora eu vou chamar do retorno, eu vou chamar um setInteger parameter. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, setInteger parameter. Por quê? Porque ele vai gerar ali uma sequência de números, que são os números inteiros. Ele vai precisar de uma função. Então, esses números, no caso, eles vão ser os modos aqui de movimentação do personagem. Então, eu vou criar uma variável para essa lista que a gente criou. Eu vou criar aqui uma nova variável, e essa aqui vai ser a, deixa eu ver o nome aqui, ó, Footsteps Modes. Então eu vou chamar aqui, ó, Footstep Modes, e a gente vai trocar aqui a variável para e_footstep modes, que é os modos de footstep que a gente vai ter. Então tem aqui, ó, walk, run, jump e land. Então beleza, eu vou chamar aqui esse modo como um get, e a gente vai fazer o que? A gente vai transformar esse valor inteiro em um valor byte, porque esse tipo de variável, que são as enumerations, ele gera um valor byte, né? Então eu posso converter essa lista que a gente criou aqui, eu posso converter essa lista em números. Então para isso, só convertendo em bytes mesmo. Então eu vou puxar aqui do integer, para ele gerar aquela conversão pra gente. Eu vou escrever aqui, ó, bytes. Opa, vou escrever aqui, ó, byte. Eu vou escolher aqui, ó, em conversão, esse último, que ele vai gerar do integer, ele vai converter para bytes, que aí eu posso ligar aqui no nosso enumeration, na nossa lista. Então ele transformou essa lista aqui em valor 0, 1 e 2, para cada um aqui, certo? E essa lista aqui, esse parâmetro integer, nada mais é que, se a gente abrir o nosso som, que o nosso footsteps, nada mais é do que esses caras aqui que a gente colocou em cada superfície, que é nosso switch. Esse switch gera os números, e o nome da função é footstep mode. Então eu vou chamar aquela função e vou colocar ela aqui, ó, que ele vai alterar os modos pra gente. Então, alterado aqui o valor aqui, né, dos modos de footstep. Então agora a gente vai chamar um line trace by channel, e esse line trace by channel, ele vai gerar um traçado, né, ele vai disparar um traço, né, um traçado pra gente, uma linha, para ele poder detectar, né, as superfícies e gerar para a gente o som da superfície específica que a gente está pisando, né? Então eu vou chamar aqui o get mesh comp, que é a malha. Da malha eu vou chamar um get world location, que é a posição do mundo. Então get world location, e vocês estão vendo aqui que tem o start e o end, né? Então esse aqui ele vai ter, a gente vai dizer para ele quando ele vai começar e que ponto ele vai começar o traçado, né? O raio ali, e que ponto ele vai terminar esse trajeto, né? Esse traçado que ele vai disparar. Então eu posso chamar aqui, ele tá pegando a posição do mundo, dessa malha esquelética, e a gente vai adicionar aqui, ó, um mais vector. Então a gente vai adicionar aqui, pode ser 15 no start, e também eu vou chamar aqui um outro mais, eu vou ligar aqui no end, e esse aqui vai ser o menos 15, porque aí ele vai gerar um traçado positivo e negativo ali perto do pé do personagem. Beleza? Então ele gerou esse raio aqui. Então agora a gente vai fazer uma verificação aqui em Boolean, né? Ligando aqui o retorno do line trace. Então se o traçado ele for bem sucedido, né? Se ele conseguir gerar o traçado pra gente, bater e detectar essa superfície, então a gente vai gerar um retorno. Esse retorno ele vai seguir por um branch aqui, e esse branch aqui ele vai gerar um verdadeiro ou falso. Então se ele detectar a superfície, então ele vai chamar um get surface type. Eu estou chamando aqui do out hit, que ele gera, né? Ele detecta a superfície e gera um hit pra gente.
uma colisão ali, uma detecção, né, de que algo encostou nesse traçado aqui. E se ele gerar o hit, ele vai chamar todas as superfícies que a gente criou, que são todos os tipos de superfícies que a gente criou aqui, né, em Physics. Ele vai chamar todas essas superfícies aqui. E vamos chamar também aqui do nosso som que a gente spawnou. Vou chamar um outro set integer parameter. Então eu vou chamar aqui, ó. Vou puxar aqui o retorno, vou vir aqui, tudo. E vou chamar um set integer parameter. Tá? Essa linha aqui, ó, ele puxa do retorno aqui, do spawn sound, né, que é o som spawnado. E se ele for verdadeiro, ele vai converter também o integer, que ele vai converter em byte. Converte aqui em byte e ele vai gerar um número também de acordo com a superfície. Então, se a superfície aqui é 1, 2, ele vai gerar essa mesma sequência em cadeia ali para a gente. Beleza? E aqui só faltou o nome da função mesmo, né? Que é o nome que a gente colocou aqui nas superfícies, que é de surface. Que aí ele já detecta a superfície que a gente colocou. Então é isso na parte de som, tá, pessoal? A gente fez toda a validação para ver se ele vai dar algum erro, só para ele evitar dar um erro, né? A gente criou aqui o nosso som. Esse som ele foi spawnado aqui, ele precisa de uma malha esquelética, que é o ponto que ele vai anexar esse som. E também o ponto e qual osso que você quer que ele se anexe ao som. Qual osso que você quer que ele coloque o som mais próximo, né? Ou no ponto específico, que no caso é o osso root, por enquanto. E também ele vai validar, né, esse som. E se for tudo ok, se ele tiver válido, ele vai chamar os modos de animação do personagem. Ele está correndo, pulando ou estando no chão. E ele vai pegar esse line trace para ele detectar um trajeto para a gente, com base nesses valores que a gente colocou aqui. Ele vai pegar a posição do mundo, ele vai colocar um 15 ali acima do chão e 15 a menos abaixo do chão, para ele poder detectar essa superfície, né? Caso você queira pular e tudo mais, então o personagem vai ter um range ali, um limite desse traçado que você determinou, que ele vai disparar, né? Então, se for ok, se ele conseguir detectar, ele vai ver qual é a superfície que o personagem está pisando. E se ele conseguir detectar e spawnar o som pra gente, então ele vai também spawnar uma partícula, né? Então para isso a gente vai chamar aqui, ó, spawn system at location. Então ele vai spawnar um system no local. Um system é diferente de um emitter, né? Um emitter é uma partícula padrão comum aqui dentro da Unreal. Porém, um system, ele é um sistema de Niagara, que é um sistema um pouco mais robusto que o sistema padrão. E o Niagara consegue fazer muito mais coisas que o sistema de partículas padrão da Unreal consegue fazer. Então, como a gente tem um exemplo de partículas perfeitamente úteis e free, né, gratuito pra gente usar, então a gente vai usar o sistema de Niagara mesmo, tá? Aqui no nosso sisteminha aqui. Fechou? Então a gente vai ligar aqui o retorno e aqui no sistema ele também vai precisar de uma superfície. Então aqui do getSurfaceType, que todas as superfícies que a gente colocou no projeto, a gente vai chamar um select, e esse select ele vai gerar aqui pra gente todas as superfícies que a gente colocou, que a gente incluiu no projeto, né? Então todos os nomes estão aqui. E a gente vai ligar o retorno dele aqui no System Template, que é o padrão de sistema do Niagara. Então, assim que eu soltar, você vai ver que ele vai converter esse select para um system, para um tipo de entrada do Niagara, né? Para a gente poder colocar todas as partículas que a gente quer que ele spawne assim que eu pisar. Então aqui o padrão no default, né, como a gente não tem, a gente vai colocar aqui um que já está aqui no pacote, né, que a gente importou. Temos esse geral aqui, que é um genérico, né, por assim dizer. Então temos o 1 e o 2, eu vou colocar aqui o 1. Aqui o concreto, vamos ver se tem o concreto, ó, não tem, então esse aqui vai ficar devendo. Aqui o dirt, ele tem. O grass também ele tem. Grama, ó. O gravel também. Tá aqui. O metal ele não tem, então eu vou deixar sem.
o mud ele tem. São as partículas mesmo que elas são geradas quando a gente pisa em alguma superfície mesmo. Então a grama ele vai gerar ali algumas folhas, né? E o metal ele não tem por que ficar gerando uma partícula, porque o metal não faz nada, né? A não ser que seja uma faísca, mas aí não é realista, né, na questão aqui dos passos do personagem. Então é mais para onde gera poeira mesmo, né? Que no caso é a areia, que a gente está colocando aqui, ó, sand, o snow, que sai ali, a neve. Então temos a neve leve e uma mais pesada, então temos aqui, vamos colocar um leve. A água, que ela respinga também, ó, leve e pesada, vou colocar o leve. E a madeira não tem, porque não faz sentido também. A não ser que tenha um pó, né, na parte de madeira, mas eu acho que não é muito relevante também aqui no nosso sistema. Então, beleza, preenchemos aqui as partículas que a gente vai spawnar. E agora aqui onde está aqui o location, que é a posição que você quer que spawne, que é onde vai ser spawnado a partícula. Então a gente vai criar aqui uma nova variável. Essa variável ela vai ser o bone names. Bone names, ela vai ser do tipo name. E por que a gente está criando essa variável aqui? Ela precisa ser do tipo array. Vendo aqui, ó, array. E por que do tipo array? Porque eu vou poder criar quantos ossos eu quiser aqui. E ele vai spawnar em todos os ossos que a gente criar no momento em que a gente for colocar na animação. Então, por isso que eu coloquei do tipo array, que aí a gente pode colocar quantos ossos a gente quer e ele vai spawnar em todos eles. Tá? Então eu vou deixar zerado aqui, eu vou chamar a variável bones para cá. E eu vou chamar um for each loop, esse primeiro aqui, ó, for each loop. E para que serve esse for each loop? Ele vai acessar todos os nomes que a gente for adicionando aqui, ele vai acessar todos e vai executar em todos, tá? Em todos os componentes, em todos os itens que a gente for adicionando, que no caso são os nomes dos ossos. E também a gente vai chamar um get mesh comp. Estou chamando aquela malha esquelética, e eu vou chamar também o get socket location. Get socket location. Esse get socket location, ele vai pegar a posição, né, a posição do socket ou de algum osso, né, dessa malha esquelética e vamos ligar aqui. Que aí ele vai pegar todos os ossos que a gente for colocando aqui. Certo? Então a gente vai ligar esse loop body aqui. E vamos ligar o retorno do location aqui. E fechou. Essa parte é para spawnar as partículas. E o retorno ele vai ser ativado porque já deu tudo certo quando chegar a esse ponto. Certo? Então ele vai chamar aqui os ossos. Esses ossos ele vai obter todos os itens que a gente vai adicionar depois. Esses ossos aqui vocês vão poder colocar aí cada animação específica, você pode colocar quantos ossos você querer, e ele vai chamar todos, e aí ele vai pegar a posição desse osso e vai gerar uma posição para spawnar o sistema. Então, se você quiser também gerar uma rotação e uma escala para ele, você pode gerar aqui, mas eu vou deixar aqui por padrão mesmo, tá? Mas aí você pode gerar uma variável, e essa variável pode ser pública, e você pode modificar essa variável em tempo real depois. Então tá feito aqui. Beleza, então esse é o nosso sistema. E aqui também, ó, no volume, aqui na hora da gente spawnar o som, você vê que tem um volume aqui. Então a gente pode, por exemplo, eu vou chamar aqui o get mesh comp, ele gerar a malha, e dessa malha eu vou chamar aqui o get owner. Esse get owner é para ele poder acessar um actor, e esse actor a gente vai gerar um cast to bp underline character, que é a blueprint padrão do personagem, que é a nossa blueprint normal dele, né? Eu posso converter esse cast aqui, viro com o botão direito, eu posso converter ele a um cast puro aqui no último, ó, na última opção, para ele tirar as entradas, né, e saídas. E agora sim eu posso puxar aqui, ó, o get is crouched, que é quando ele estiver agachando o personagem. Essa aqui é uma lógica extra, né, que eu desenvolvi. Então, se o personagem estiver agachando, por exemplo, ele vai verificar, chamando aqui um select,
eu posso chamar um select aqui, ó, normal. Ele vai gerar um verdadeiro ou false e eu vou conectar ele ao volume multiplier. Por quê? Porque se o personagem estiver agachando, que essa função aqui, ó, Scrouted, é a função nativa que vem do próprio sistema de movimentação do personagem, né? Você lembra que a gente fez nas primeiras aulas o sistema de agachar? Então, é esse, quando a gente ativa aquela função de agachar, ele gera pra gente essa variável aqui chamada de Scrouted, que é quando o personagem estiver agachando, ele executa um valor aqui. Então, por exemplo, se quando ele não estiver agachando, estiver andando normal, a velocidade dele é de 1, por exemplo, então quando ele estiver agachando, ele vai gerar um valor, né, um som mais baixo do que o normal. Então eu vou colocar aqui, ó, 0.5, que aí, caso você estiver fazendo um jogo stealth, né, é até mais sensato, né, até mais útil também, ele, quando ele estiver agachando, o som diminuir, né, dos movimentos dele. Tá? Então essa é uma lógica que você pode desenvolver aqui também. Beleza? Então é isso, terminamos aqui. É só uma lógica extra aqui, ó, verificar. Então está aqui, ó, verificar se o personagem agachar. E aí ele afeta diretamente o volume dele. E é isso, eu posso gerar aqui, apertar a setinha. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa lógica a nossa blueprint. Então é isso, ó. Ele vai spawnar tudo aqui. E beleza. Então agora eu posso fechar aqui tudo. E agora, para fazer tudo funcionar, a gente vai ir em todas as animações que o personagem ele gera o som de passo, ou seja, andando, correndo. Então a gente vai em cada uma das animações. Eu vou procurar aqui, ó, em Meshes, Animations, Movement. Está aqui as animações básicas, né, de movimentação. Então temos aqui o Walk. E agora a gente vai dar um pause aqui na animação, né, dar um pause aqui no canto. E aqui está a animação. Então, eu vou parar aqui no momento que ele dá aqui o passo, o primeiro passo. Ó, eu posso mover a agulha no ponto específico que ele vai dar o passo aqui. E aqui a gente vai procurar nessas linhas aqui um ponto específico de onde está a agulha. E a gente vai procurar aqui na guia Notifies, ó, você vê que tem esse 1 aqui. Então a gente vai arrastar nessa mesma linha aqui, desse 1. Vamos dar um clique com o botão direito onde está a agulha, né, que é o ponto específico que a gente quer colocar esse Notify. Vamos vir com o botão direito, vamos procurar por Add Notify e vamos selecionar o Anime Notify Footsteps. Então aqui, esse Footsteps aqui é o nosso, aqui Sounds, Footstep, é aqui o nosso Anime Notify, que é toda a lógica que a gente desenvolveu. Então está aqui o Footstep, então agora eu vou dar um clique sobre ele. E você vai ver que tem algumas configurações, porém você vê que não tem as configurações que a gente criou. Então eu vou voltar aqui para o Anime Notify e eu vou só ativar aqui a caixinha, esses olhinhos aqui, ó. Em todos, eu posso ativar o olhinho de todos, por quê? Porque ele vai gerar, ele vai transformar essas variáveis aqui em variáveis públicas. Elas são acessíveis em qualquer outro lugar. Então eu ativei aqui, posso fechar. E quando eu voltar aqui para o Footsteps, você vai ver que ele apareceu aqui tudo, ó. Todas as informações que a gente criou lá, ele apareceu aqui. E cada configuração dessa, elas são individual a cada um desses pontos que a gente vai gerando, tá? Então esse ponto ele vai ter, se você quiser, configurações diferentes de outros pontos que você for criando, tá? Então um é individual do outro. Então aqui você vê que tem o tipo de som, caso você queira colocar um som diferente, mas não é preciso. Aqui é o ponto de attach de anexado, né? Qual ponto ele foi anexado, que no caso é o root. O root é esse osso, esse primeiro osso aqui, que se encontra aqui na base do personagem, né? O osso está aqui, ó, bem pequeno aqui no meio, por quê? Porque é a base do personagem, que é o que faz os movimentos de root motion e tudo mais. E também temos o pitch multiplier. Esse pitch é o quão agudo ou grave ele vai ser, o padrão é 1 mesmo. E aqui o modo de footstep que você deseja, em qual modo você quer que o personagem execute essa movimentação. Então você vai ver qual é a movimentação que o personagem se encontra, né? Qual é a animação que ele está. E você vai ver, se ele estiver pulando, você muda aqui para jump. Se ele estiver caindo, você vai gerar um ponto e vai colocar o land, que é quando ele pisa no chão, ele gera um som diferente. Então como ele está andando ou correndo, então a gente vai manter o padrão aqui mesmo, ó. Certo? E aqui no Bone Names a gente vai adicionar um osso, porque ele gera somente um passo aqui, um osso aqui em um pé.
E o nome do osso que a gente vai colocar é, no caso, o pé direito dele. Que o pé direito, o nome do osso específico é o foot, deixa eu ver aqui, ó, foot underline R. Então a gente vai copiar esse nome, copy, e a gente vai colar ele aqui. Posso vir aqui, ó, em paste ou Ctrl V. Então está aqui, é o pé direito. Agora sim eu posso ir para o outro pé agora. Vem aqui, ó, para o outro. Quando ele pisar, eu vou vir aqui com o botão direito, Add Notify Footstep, e vou deixar aqui, ó, vou criar um outro osso para esse footstep, e esse aqui vai ser o foot L, que é, no caso, o pé esquerdo dele. Então o primeiro é o pé direito, ó, você vê que ele jogou uma partícula aqui, ó, tá vendo? Ó. Certo? E você pode ver também qual ponto específico ele está jogando essa partícula. E no caso é o osso que a gente colocou é o pé direito nesse, e nesse aqui a gente colocou o pé esquerdo, que é o left foot underline L, que é o left, tá? Então é isso, agora a gente vai preencher as outras. Então eu vou fechar aqui, eu vou abrir as animações de run, e aqui a gente vai parar e vamos colocar aqui, ó. Então aqui eu vou preencher, quando ele der esse passo aqui, eu vou vir aqui Notifies, nessa linha, vir com o botão direito, Add Notify, Footsteps. Aqui eu vou colocar como, vou adicionar um osso, e esse aqui vai ser o Foot R, e eu vou aproximar mais, quando ele pisar aqui, vou adicionar outro, e esse outro vai ser o Footsteps. Vou adicionar um aqui, um osso, e esse aqui vai ser o osso esquerdo, do pé esquerdo, tá? Então ele vai gerar aqui, ó, partícula. E agora vamos ir só para os dois últimos, que é o jump, então o jump land, esse aqui, ó, quando ele pisa. Então quando ele cai, você vê que ele pisa um pé primeiro e depois o outro, mas a gente vai manter um só, a gente vai criar um som apenas. Então vou vir aqui nesse ponto, botão direito, Add Notify, Footsteps, e esse aqui a gente vai colocar o root, o pitch vai ser do jeito que tá, porém aqui no modo a gente vai colocar o land. E o osso a gente vai adicionar dois ossos aqui, que é o osso do lado esquerdo, direito e esquerdo, né? E beleza, então ele vai gerar a partícula nos dois ossos, ó, vamos ver. Vou aproximar aqui, ó, vamos ver. Mas aqui, pessoal, eu tava vendo aqui que infelizmente, eu não consegui colocar, ó, a partícula para ela ser jogada em dois ossos diferentes. Então eu posso voltar aqui e vamos só colocar o modo normal mesmo, né? Então eu vou voltar aqui pro som. Vou abrir aqui o Footstep. Vou abrir o nosso Notify aqui. E eu só vou vir aqui onde está o nosso Bone Names. Eu vou desconectar. Vou vir aqui na variável do Bone Names e vou jogar ela aqui numa variável comum. Eu vou vir aqui e voltar para uma single normal, tá? Ele não vai ser mais do tipo array porque eu vi que não funciona. Então eu transformei ela normal e eu posso excluir esse for each loop, tá? Eu vou só jogar aqui normal mesmo aqui, ó, no spawn. E eu vou ligar aqui no inBone name, tá? Então eu vou tirar aquele for each loop e vou deixar a variável normal, que aí ele só pega em um ponto apenas. Então infelizmente não funcionou, mas aí qualquer outra coisa que eu for descobrindo, eu passo para vocês também. E aqui no pulo, né, você viu que o pé dele encosta primeiro esse, então a gente vai criar aqui, ó, um ponto de footstep. Esse ponto aqui é um pé, esse pé vai ser o left, o right, né, que é o direito, e vou colocar land. E aqui desse segundo, eu vou colocar o land, ele vai ser do tipo foot left, que é o esquerdo. Ele vai gerar um efeito assim, ó. Beleza, pessoal? Então agora eu só vou fechar aqui e vamos para a última animação, que é do nosso land, porém em movimento, que é esse aqui. Então vamos ver como que ele se comporta aqui.
Então ele cai aqui uma vez, ó. E aqui então a gente vai criar um Notify. Esse Notify vai ser o Land e ele vai ser o pé direito dele. E aqui eu posso até colocar um outro aqui, ó, que é o pé esquerdo. Esse aqui vai ser o Walk Run, porque ele já tá andando, e ele vai ser do pé esquerdo dele. Então um é o direito e o outro é o esquerdo. Então ele cai aqui, ó. Certo? Então ele caiu. Opa, é aqui que ele cai, ó. Ele cai aqui. Fechou? Então agora sim eu posso salvar e dar o play. E vamos ver. Então ele tá jogando aqui, né? E agora também vamos colocar em alguns exemplos, né? Então vamos criar aqui um material aqui básico. Posso criar aqui mesmo, ó. Um material vai ser um exemplo, tá? Esse exemplo aqui ele vai ter uma cor. Essa cor vai ser um constante. 3 vetores. Vou ligar aqui no Base Color. E vai ser só isso. Então a gente vai vir com o botão direito. Vamos converter em um parâmetro. E essa aqui vai ser a cor. A cor eu vou deixar um branco. Deixa um branco aqui, ó. E eu vou vir em Save. Então criamos um material base aqui, comum. Só para a gente ver as cores funcionando, né, em cada superfície. Então criamos aqui um exemplo. Agora eu posso botão direito no em cima do material da cor do exemplo, né? E vou criar uma instância dele. Essa instância vai ser a grama. Vou abrir essa instância. E aqui eu vou colocar a cor verde. Cor verde. Mas só isso, né? Só criar um material e colocar aqui a cor não é o suficiente. Tá? Então eu vou arrastar aqui um cubo, só pra gente ver. Ó, vou esticar esse cubo aqui. E eu vou jogar o material da grama pra cá. Então você vê que ele... Vamos vir aqui, ó. Opa, vamos vir aqui. Não tá acontecendo nada. Cadê o som de grama? Exatamente por quê? Porque a gente precisa de uma superfície que a gente vai colocar dentro desse material aqui. E o nome dessa superfície, dessa física, se chama Physical Material. E para isso a gente vai vir também criar uma nova pasta aqui dentro das Blueprints. Eu vou vir aqui com o botão direito. Vou vir em New Folder e essa aqui vai ser as Physical Materials. Vou colocar só Physics. Beleza? Physics. E aqui eu vou vir com o botão direito, vou vir em Physics e vou vir criar aqui um Physical Material. Vou selecionar aqui o Physical Material e beleza. E essa aqui vai ser a grama, Grass. Eu vou abrir aqui o Physical Material e aqui em Physical Properties eu vou mudar a superfície para Grass, é grama. E aí temos outras configurações como fricção, né? E aí outras configurações aqui. Mas isso é mais para questão de física mesmo. Mas o importante é aqui o tipo de superfície que essa física é. Então criei o Physical Material para grama, ou Grass, né? Então, agora vem aqui em Physical Material e preenche aqui, ó, como Grass, certo? E então vamos ver aqui funcionando. Beleza. Fechou? Então ele gera aqui, ó, a partícula de grama. Então agora a gente vai criar uma outra cor aqui. Essa cor vai ser o Mud, por exemplo. O Mud, ele vai ser marrom, né? Lama, né? Acho que é lama. Vai ser marrom. E a gente vai criar aqui em Physics, a gente vai criar um outro Physical Material. E aqui vai ser do tipo Mud. Então vou abrir aqui, eu vou trocar para Mud. Beleza. Eu já vou também duplicar isso aqui, eu vou colocar como Snow. Vou mudar aqui para Snow. Eu vou também criar uma outra, vai ser Water. Esse aqui vai ser a Water. E a última aqui vai ser, deixa eu ver quais que tem aqui. Grass, Dirt, Sand. Então vou colocar aqui, ó, a areia, que é Sand. Então aqui o Sand vai ser areia.
Então agora eu só vou criar aqui uma outra superfície aqui. Essa vai ser o Mud. Esse Mud a gente vai mudar aqui, ó, para Mud. Vamos criar outra, vai ser o Snow. O Snow vai ser branco. E aqui vou chamar o Snow. E o Water vai ser azul. E a gente vai chamar Water. E o último, Sand. Eu vou chamar aqui o Sand. Porém, pessoal, ele vale tanto aqui nesses materiais específicos, tá? Que é os materiais simples, quanto também no terreno, tá? Então o terreno já é uma maneira diferente da gente agir aqui, da gente poder mudar esse Physical Material, mas eu vou explicar isso para vocês também nas próximas aulas, tá? Quando a gente for trabalhar no terreno do nosso projeto. Beleza? Então, agora eu só vou colocar aqui, ó, Snow, Water e Sand. Tá isso aqui pra cá e isso aqui pra cá. Beleza? Então é isso, pessoal. Agora eu só vou colocar isso aqui mais pra cá e diminuir aqui um pouco. Então isso aqui é areia. Certo? Aqui é a água. Snow. Mud, né? O Mud não tem som, mas tem a partícula e a grama. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a aula, tá? Foi um pouquinho extenso, mas espero que vocês tenham gostado, tá? De mais esta aula. E espero que vocês tenham aprendido também de como que funciona essa forma do Footsteps, né? Então você tem 1001 maneiras de fazer esse exemplo. Você pode melhorar mais esse exemplo. Por exemplo, se o personagem estiver com uma mochila, aí o som ele vai melhorar um pouco, né? Ele vai mudar um pouco a forma que a gente trabalha naquele sound, naquela área de som, né? A gente pode colocar um som a mais ali de mochila e um som de caminhada com a mochila, que aí quando o personagem estiver com a mochila, ele ativa esse som extra e aí ele executa, além do som de passo, ele executa o som que faz quando ele está com uma mochila. Mas aí já é mais para jogos de sobrevivência, né, de survival, né, e outros tipos também. Mas aqui no GTA não será muito preciso, tá? Então esse foi só para dar um panorama geral de como que funciona esse sistema, através de notificações, né, de notifies e de animações, beleza? Então espero que vocês tenham entendido e gostado também. E qualquer dúvida, é só vocês me mandar aqui nos comentários, que eu vou estar ajudando a todo mundo, respondendo a todos. E qualquer feedback também, ou crítica, vocês podem mandar e deixar aqui abaixo nos comentários também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Então, fui!